Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, doutora Rosana Alves. Nós estamos muito felizes mesmo que você aceitou o nosso convite de estar conosco, conversando sobre esse assunto tão importante e que faz parte, infelizmente faz parte, né, das nossas vidas, e nós precisamos tocar nesse assunto, que é sobre a violência contra a mulher. Esse é o nosso assunto de hoje e também o assunto da campanha Quebrando o Silêncio deste ano da Igreja Adventista. E nós aqui do Ministério da Mulher da Igreja das Mangueiras agradecemos muito que você participe conosco e esperamos que muitas pessoas que estejam nos vendo, nos ouvindo, possam ser beneficiadas, possam ser livres em Jesus para viver plenamente a vida que Jesus deseja para cada um de nós, tá? Muito obrigada. A doutora Rosana, eu vou ler aqui o currículo dela, que está na revista. Aliás, deixa eu fazer propaganda da revista primeiro. Essa aqui é a revista Quebrando o Silêncio desse ano, né? Ela esse ano não foi distribuída em muitos lugares, assim, em papel, mesmo fisicamente, mas você pode ler essa revista no site do Ministério da Mulher. Você digita lá no Ministério da Mulher e você vai encontrá-la lá, a revista Quebrando o Silêncio. Você pode fazer um download e ler, é muito fácil. E aqui, nessa revista, o último artigo é da doutora Rosana Alves, e eu vou ler aqui, então, o currículo dela para você que ainda não conhece, que é difícil, né? Todos a conhecem bem, mas ela é pós-doutora em neurociências pela Escola Paulista de Medicina e pela Universidade Marshall dos Estados Unidos. E ela é presidente do Neurogenesis Institute, sediado na Flórida. É isso? E, além disso, é autora É isso. de um livro, certo? Mãe da Angelina e casada com o Lindo. Eu só ouço você chamar ele de Lindo, não sei o nome dele. Como que é o nome do seu esposo? Meu esposo chama André. Na verdade, eu acho que ele chama Lindo e o apelido André, mas vamos Ah, dizer que a mãe o registrou como como André. André. Então, tá. E então nós vamos conversar um pouco sobre os temas que estão aqui nessa revista, abordados nessa revista. E eu quero começar então perguntando, Rosana, muitas pessoas acreditam que a religião cristã é opressora e machista. Será que realmente o cristianismo ele oprime as mulheres? Será que as mulheres cristãs em seus lares elas sofrem por essa opressão? Elas não têm seus direitos respeitados? Elas são infelizes por viverem essa religião cristã? E também queria que você falasse dentro das igrejas, né? Você é uma mulher cristã que atua nas igrejas, você prega, você tem uma posição de liderança e de maneira geral, assim, as mulheres dentro das igrejas cristãs, como elas são tratadas? Elas são ainda há esse tratamento de dela ser considerada inferior aos homens? Ou será que são funções diferentes? O que que você falaria sobre isso? E também sobre como Jesus deu o exemplo, como Jesus tratou as mulheres no tempo dele, né? As mulheres eram realmente discriminadas, eram tratadas como inferiores, não tinham muita vez na sociedade, mas como Jesus tratou as mulheres que ele encontrou. Queria que você falasse um pouco sobre isso, então. Olá, Débora. Mais uma vez, obrigada pelo convite para conversarmos sobre este assunto tão relevante, de extrema importância para a sociedade e, sem dúvidas nenhuma, mais uma vez dizendo sobre aquilo que Deus quer para as nossas vidas, como mulheres, como família, como sociedade. Quando existe
ainda esta pergunta se o cristianismo trata a mulher de forma inferior, infelizmente nós estamos, mais uma vez, nos remetendo às injustiças sociais. E como, pensando na nossa sociedade, a nossa sociedade é caracterizada como uma sociedade basicamente cristã, então as injustiças que acontecem, as pessoas já remetem ao sistema religioso daquela sociedade. Sem dúvidas nenhuma que o pecado trouxe consequências de desigualdade, de sofrimento para o ser humano, e dentro deste contexto, muitos se aproveitam para fazer com que uma classe ou outra possa sofrer mais, né? Já vivemos em épocas onde as crianças eram mais submetidas ainda ao sofrimento, à violência, e nós temos trabalhado em sociedade para que isto não aconteça, né? Pelo menos diminuir drasticamente os índices. E quando olhamos para as mulheres, também é assim que acontece. Sem dúvidas nenhuma, não há nenhum embasamento no cristianismo para que as mulheres sejam maltratadas, para que sejam consideradas inferiores. Do contrário, o que encontramos é um Cristo que, ao ser colocada diante dele uma mulher que foi pega em adultério e queriam que Jesus a condenasse, Jesus fala: eu não te condeno. Primeiro era, pensando nas leis, como ela poderia ser julgada e ainda morta, sendo que aquele com quem ela se deitara não estava ali? Já era contra o princípio. Então, não é porque ela era mulher que Jesus fala assim: mulher, foi ela que seduziu, agora vai morrer. Não existe isso. Quando Jesus encontra com a mulher junto ao poço, ele não apenas diz para ela assim: olha, o marido que hoje tem também não é seu, mas do contrário, ele está trazendo para ela o resgate da dignidade que a ela já era conferido pelo cristianismo, e Jesus vem para reforçar este lugar de lugar mesmo especial, lugar de respeito que a mulher tem. Se não fosse assim, quando nós vamos para o Velho Testamento, que nós temos de leis protegendo as mulheres, é tanto que no caso de uma mulher não ser mais virgem, se não fosse encontrado ali, se não fosse pego em adultério, e isso, né, que ela deitou com o homem, se isso tivesse acontecido, por exemplo, longe da cidade, no campo, essa mulher não era condenada à morte. O homem sim, mas se levava em conta que talvez essa mulher tivesse gritado e ninguém tivesse escutado, e ela não poderia morrer por conta disso. Se nós olharmos por esse prisma, nós vemos a lei judaica mesmo protegendo as mulheres. Então, o que há de injustiça em consequência do pecado e de homens tomando decisões por si só. Porque não há embasamento no cristianismo para dizer que as mulheres, elas nasceram para sofrer ou depois do pecado, elas precisam estar nessa condição. Do contrário. Exatamente, do contrário, quando a Bíblia diz que o homem, por ser o cabeça da casa, ele é como Cristo no aspecto de se oferecer até mesmo a morrer por essa mulher, então nós estamos dizendo que essa mulher ela é tão importante, que se necessário este homem, ele deveria se entregar à morte no lugar dela. Uhum. Se ela fosse inferior, do contrário, você que arque com a consequência, qualquer coisa você tem que morrer, você leva a culpa. E não é isso que a gente encontra. Do contrário, homens, amem as suas esposas como Cristo amou e morreu pela sua igreja. É isso que nós encontramos. Nós encontramos a Bíblia dizendo assim, que você tem uma esposa que lhe seja idônea, que lhe seja companheira, que esteja do seu lado. Entende? Por que Deus faria isso? Por que Deus lá no Éden criaria uma companheira para Adão e que não fosse alguém que lhe completasse? É tanto que Adão é quem sente falta. E Deus cria alguém para estar ao lado dele. Entende? E ela era tão importante, claro, não quero entrar nas questões aí teológicas mais profundas, né? Quem sou eu? Essa mulher era tão importante para Adão que ele aceita inclusive comer do fruto para não perdê-la. Se ela fosse inferior, se Deus já tivesse dito assim, olha, mulher é descartável, ele poderia ter pensado assim, vai essa, vem outra. Entende? Então, quando a gente olha
para a Bíblia, nós encontramos um Deus que faz tanto homem quanto mulher à sua imagem, com os mesmos direitos de salvação. Não existe nenhum lugar na Bíblia assim, olha, só vai para o céu as mulheres se os homens não ocuparem todas as vagas. A mulher só vai para o céu se o marido permitir. Se o marido se salvar, a mulher também se salva porque a salvação dela... Não! Quando Deus fala que a salvação ela é individual, Ele está dando para todos nós o mesmo direito, o mesmo acesso ao plano da salvação, ao plano da felicidade. Então, o que a sociedade diz muitas vezes, ou que muitos cristãos fazem, por exemplo, oprimindo as suas esposas, não condiz com o que Deus deixou para nós como plano de felicidade mesmo. Então, não há nenhum embasamento para que um homem seja autoritário com sua esposa, porque ele é o cabeça da família e ele que manda, né? Isso perde tanto, né? A gente fala que aí faz um recorte no texto que não tem nem como tirar ali do contexto. Porque quando fala assim, olha, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e estejam dispostos a morrer por ela, como Cristo morreu para a igreja, isso não cabe um homem arrogante. Não cabe um homem que não entendeu. Não cabe para um homem autoritário, que eu mando e você obedece. Eu decido e você paga a conta. Se a gente tentar encaixar este perfil de alguém que manda e o outro obedece, um faz e o outro sofre, eu não consigo encontrar a semelhança de Jesus em alguém assim. Então, esse autoritarismo que faz o outro sofrer, não vem de Cristo. Não vem de Cristo. Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Eu não consigo ver um homem que maltrata uma mulher tendo as características de Cristo. Sim. E aproveitando esse assunto, vamos falar sobre o patriarcalismo. Você acha que o patriarcalismo ele foi designado por Deus quando Deus casou Adão e Eva e eles tiveram os filhos? Já era uma família patriarcal ou isso está na Bíblia porque simplesmente reflete a cultura da época? Ou o patriarcalismo tem a ver com machismo ou não tem nada a ver? Tem uma diferença entre patriarcalismo e machismo? Quando nós vamos olhar para a história e para a Bíblia, nós encontramos, já que desde lá do Gênesis nós encontramos já o pecado, nós vamos vendo as coisas todas se misturando, né? Deus cria o homem, a partir dele ele cria a mulher, coloca sobre o homem a responsabilidade de cuidar dessa família. E isso é incrível. Gente, e é muito difícil quando a gente não entende isso, de hierarquias ou posições diferentes. Quando nós vamos para uma empresa, quando nós vamos para a sala de aula, cada um tem o seu lugar. Na sala de aula, o aluno tem a participação, ele constrói a educação, mas quem está conduzindo ali aquela classe é o professor. Mesmo que, claro, mesmo que se use uma metodologia construtivista, seja ela qual for, onde a participação do aluno ela é ativa, né, usando as metodologias ativas, etc. e tal, mas tem alguém que está ali organizando tudo. Entende? Eu lembro que há alguns anos, já uns bons anos, pelo menos uns 7, 8 anos, eu participei de um consultório de família e o tema era esse, sobre o machismo e etc e tal. E eu lembro que na época eu falei assim, olha, eu estou super desatualizada quanto a esse assunto. Mas eu lembro que na época o Bernardinho era o coach, né, o técnico da seleção brasileira de vôlei. E assim, o time dele obedecia ou não? Agora é você que saca, agora vamos fazer assim, reveza. Fulano sai, ciclano entra. Por que ele fazia isso? É ele quem liderava a equipe? Era. As pessoas ali se submetiam ao comando dele? Se submetiam. Por quê? Não é porque ele mandava fazer, acontecia, gritava e todo mundo abaixava a cabeça. Porque ele já havia sido campeão em quadra. Ele era um técnico de experiência.
Gente, eu não estou dando dados estatísticos, mas eu acho que na história do vôlei, é um dos nomes mais brilhantes que nós temos como técnico. A coleção de vitórias, ela é incrível. Então, quando nós olhamos, por que aqueles jogadores ali, aqueles atletas estavam na equipe? Porque era muito bom ser liderado por ele. Porque ele sabia o que ele estava fazendo. E, além de tudo, conduzia a sua equipe para a vitória, que era um lugar de desejo. Então, assim, os atletas, os jogadores de vôlei, disputavam uma vaga para estar ali na seleção brasileira. E podia falar assim, eu não vou não. Bernardinho, eu não quero ninguém mandando em mim. É isso que acontece? Não, porque sabe que é alguém que tem condições de conduzir uma equipe. O que a gente, me desculpe a franqueza, o que a gente tem hoje é muita gente que não se submete a Deus, muito amadorismo de homens querendo ser os líderes das suas casas. Não ora a Deus e quer decidir sozinho onde a família vai morar, o carro que vai comprar e depois todo mundo paga a conta. Sabe, quando Jesus fala da liderança, ele está falando de homens que ainda falam com Deus, de homens que estão na presença de Deus. E de verdade, eu duvido, Débora, e eu estendo isso uma reflexão para todas nós, eu duvido se alguma mulher, tendo um marido dentro de casa que conversa com Deus, que ela encontra ele na madrugada, com a Bíblia na mão, orando, intercedendo pela sua família, que tem equilíbrio no falar com os filhos, que é um homem idôneo, onde essa mulher pode confiar nele, um homem que essa mulher enxerga nele um doar-se para essa família, todas as mulheres descansariam e falariam assim, marido, me diga o que Deus te pediu para a gente fazer. Então, está faltando para nós, como igreja, e claro, não estou colocando só sobre os homens, não, estou colocando sobre nós mulheres também, a necessidade desse encontro com Deus, para termos mais equilíbrio dentro das nossas casas, para sabermos também a hora de falar, a hora de recuar, pensando sempre no bem de toda a família. Jesus, quando morre na cruz, ele morre para trazer para a família humana também, de novo, a experiência do Éden, a harmonia que o pecado tirou. Jesus não morre na cruz por motivos egoístas. O que nós queremos, como igreja, como sociedade, indivíduos que não têm os seus comportamentos movidos por motivos egoístas. Porque até na liderança, seja dentro da nossa casa, na igreja, lá no nosso trabalho, não há como existir um líder se ele também não souber o lugar da submissão. A submissão, ela passa pelo companheirismo, por ouvir o outro, por saber que a opinião do outro também tem lugar, que nós crescemos e desenvolvemos como coletividade. Então, quando eu não escuto o outro, eu posso estar em maus lençóis, olha só. E você pode me interromper porque eu vou falando e vou me Então tá, então empolgando. deixa eu interromper um pouquinho. Tá. É assim, o que você está falando, eu entendi que é um ideal, certo? O ideal é que o esposo ele seja um homem ligado a Deus, submisso ao Senhor, porque se ele for submisso ao Senhor, Deus nunca vai dar uma ordem para ele que não seja sábia, que não seja o melhor, que não seja para a felicidade da família toda. Então, se ele está ligadinho com Deus, ele vai ouvir a ordem de Deus que vem do céu, vai compartilhar com a família, né, está ali, respeita esse homem, sabe que essa sabedoria não vem dele, vem do céu, e também vai gostar daquela decisão que eles vão tomar em conjunto, que ele vai expor ali. Esse é o ideal, né? Só que nós sabemos que o ideal, na maioria das vezes, infelizmente, não condiz com a realidade. Tem muitos homens que são displicentes, né? Como você falou, não buscam ao Senhor, não são às vezes precipitados em suas decisões e a família toda paga o pato. E se de repente nessa família patriarcal, cristã, em que o homem, né, deveria ter esse relacionamento com Deus, ele não tem, e a mulher tiver. Eu estava aqui pensando enquanto você falava. E daí, nesse caso, a mulher
ver que o que ele está escolhendo, o que ele está falando, não vem de Deus, não é o melhor, que ela está, no caso, mais ligada a Deus, está percebendo que não é o correto. Qual o papel, então, desse homem, dessa mulher? Como que vai ser essa relação daí? Sim. Eu gosto muito quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Uhum. Claro que nós não vivemos numa situação ideal. Por isso que eu faço esse resgate do que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz é o ideal. E nós não vivemos este ideal, infelizmente, na maioria dos casos, né? Pensando em sociedade mesmo. Então, quando nós temos, por exemplo, uma mulher que ela está mais temente a Deus, ela precisa pedir para Deus a sabedoria. E é muito difícil falar desses assuntos, né, Débora? Porque é um assunto muito delicado. Sim. Nós encontramos, é tão complexo, que é muito difícil de falar. Porque quando nós falamos, a nossa fala ela pode ser mal interpretada, né? Porque assim, quando eu falo que a mulher sábia ela edifica a sua casa e a tola destrói com a sua própria mão, eu não estou colocando sobre a mulher mais um fardo. Porque senão assim, olha, o homem já manda, ele já maltrata essa mulher, já não é temente a Deus, ainda é a culpa dela se o lar dela não é edificado. Do contrário, o que eu quero dizer é trazer para esse coração esperança, para que Deus possa trazer para nós o lugar do equilíbrio, da possibilidade de transformação. Deus, e nós precisamos sim, muitas vezes a gente já sabe, só nos coloca em prática, existe a hora de falar e a hora de calar. Sabe o que eu gosto de falar? Nós queremos resolver alguns problemas que temos dentro da nossa casa em tempos de guerra. E a gente não resolve muitas coisas em tempos de guerra, a gente resolve em tempos de paz. Nós queremos falar algumas coisas para os nossos maridos que não estão funcionando ali da melhor maneira possível, e nós falamos isso no calor de uma discussão. No calor da discussão, ninguém quer escutar ninguém. A gente fala que é o tipo de comunicação com resolução nula, onde um ganha e outro perde. A gente entrou para fazer o outro perder. Ali nós não conseguimos a melhor solução. Quando nós temos algo muito importante para lidar, mulheres, aqui vai uma dica para a gente viver feliz, para a gente viver melhor, não só dentro de casa, lá no nosso trabalho, com os nossos filhos. Existe alguma coisa nos incomodando? Espere o tempo de paz para resolver isso. Quando vocês estão ali numa conversa boa, puxa vida, olha, nossa, a gente podia fazer alguma coisa, né? Ou mesmo ali no jantar, nossa, a comida hoje tá boa, está boa, né? Puxa vida, olha, a gente vive tão bem, né? Tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, tal. Tem gente que fala assim, se eu falar isso vai estragar aquele momento. Não. Se nós estivermos num momento de paz, até as nossas palavras elas serão pensando na construção, pensando no melhor da nossa casa. Não é simples não, viu? Por isso que é uma luta diária. Desde que o pecado entrou no mundo, o que Satanás quer provar que tudo que Deus criou é ruim, a incluir a família, a incluir o casamento. Ele quer que a gente desista. Claro, eu não estou falando de violência doméstica. Não estou falando quando essa mulher apanha do marido. Não estou falando quando acontece um abuso dentro de casa. Eu estou falando para os nossos problemas do dia a dia, que parece que assim a única solução é o quê? É continuar suportando aquela condição que ela é destruidora, prejudicial, ou nós podemos sim atuar para melhorar, porque muitas vezes nós ficamos com o nosso olhar tão enviesado, e eu falo isso para os homens também, que parece que tudo que o outro fala incomoda, que o outro nunca vai mudar, mas nós não paramos para perceber qual é a chave que a gente consegue virar para que o outro possa nos ouvir. Então, eu acho que todos nós como seres humanos, todas nós como mulheres, precisamos parar e pensar assim, a estratégia que eu estou utilizando, ela tem sido a melhor estratégia? Tenho encontrado crescimento na minha casa utilizando desta estratégia. Se não, Senhor, o que eu posso fazer para melhorar? Sim. O que eu posso fazer para ser diferente? Entendi, então, que o segredo mesmo é a gente, né, tanto o marido como a esposa, se submeter a Deus, porque se está na Bíblia,
Às vezes a gente até questiona, né? Ah, mas por que, Senhor, tem que ser assim? Mas é uma confiança, uma entrega de saber se Deus deu esse modelo de família como ideal, nem sempre é possível, mas como ideal. Se Deus nos deu esse modelo é porque é para nossa felicidade, não é algo que vai nos fazer sofrer, né? E assim, pode completar. E é tão interessante isso, porque a Bíblia, ela fala de submissão o tempo todo. Lá em Efésios, nós encontramos Paulo falando assim: submetei-vos uns aos outros, falando da nossa relação com os nossos irmãos. Jesus submete à vontade do Pai. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que faça a tua vontade. O reino de Deus, ele ensina a submissão. O lugar da arrogância não existe, nem para o marido, nem para a mulher. Olha, lembra que a morte estava sobre Moisés, o que aconteceu? Zípora vai lá e circuncida o filho deles. Moisés era o líder, falava com Deus, mas havia esquecido de circuncidar o filho dele. Quem acaba circuncidando o filho? A esposa. Entende? Eu não encontro em nenhum momento Moisés assim, por que você fez isso? Não! Ela era parceira dele na luta, no deserto. Quando ele falhou, ela teve o discernimento para resolver a ira de Deus. Porque eles eram companheiros. Em nenhum momento Moisés viu a sua autoridade tirada. Do contrário, ele reconhece que ele não se atentou para algo tão importante, cuidando de uma multidão, milhares de pessoas, mas a esposa dele vai lá e ajuda ele, salva a vida dele. Quando a gente fica colocando tudo muito na caixinha, né, que é como muitas pessoas fazem, e eu já vi muita gente falando assim, não, meu marido que decide tudo, ele que decide o que come, ele que decide o carro que compra, para onde a gente vai viajar, deixou de ser família. O homem que é submisso a Deus, chega à família e diz assim, olha, o que vocês acham disso daqui? Deus me falou assim, ou eu estou vendo assim. Não é assim decidir, vocês só ficam sabendo depois que aconteceu. É diferente no reino de Deus. Mas, da mesma forma, o reino de Deus é organizado. E ele quer organização na nossa casa também. Então é isso, nós não estamos competindo, nós somos companheiros, né? Estamos juntos, um ajudando o outro pelo bem da nossa família, né? Nós nos tornamos uma só carne, então somos companheiros. Se a gente tiver isso em mente, não vai ter essa competição, né? E aproveitando esse assunto, então já vou encaixando a outra pergunta que fala sobre a influência da mídia, que há hoje em dia, mais do que nunca, eu estou percebendo isso, uma competição entre os homens e as mulheres, para ver quem manda mais, quem é melhor, quem é mais inteligente, quem é o mais poderoso. Isso não vem de Deus, isso nunca foi plano de Deus. Mas a mídia tem colocado isso e uma geração toda vem crescendo com isso no coração. Né? Há uma competição entre homens e mulheres. É certo que a gente, analisando a mídia no passado, a gente tem que admitir e ver que realmente a mulher era retratada de uma maneira bem negativa. As mulheres nos filmes antigos, né, ainda hoje eu analisando isso com minhas filhas que são adolescentes, e elas vendo filmes, né, da década de 50, 60, falam, olha mãe, tá vendo? As mulheres eram como se fossem burras, como se não soubessem resolver os problemas sozinhas, sempre tinha que vir um homem para ajudar, ou então a mulher era sempre representada como um símbolo sexual, né? Como uma pessoa fútil, sempre só preocupada com beleza, com aparência, e não era uma pessoa inteligente, intelectual e tal, capaz, né? Como um homem. Então, esse lado negativo realmente a mídia prejudicou a sociedade, eu penso, né, nesse sentido. Mas hoje em dia, a gente vê essa competição que está sendo estimulada entre homens e mulheres, e muitas produções atuais mostram as mulheres como as protagonistas, como as melhores, as mais inteligentes, e os homens são meio coadjuvantes ali,
em alguns casos, em algumas produções, até o homem ele é meio atrapalhado, não sabe o que fazer, daí tem que vir a mulher para salvar a situação. Também tem as séries que mostram as mulheres ali sempre bem-sucedidas, mulheres independentes, né, que têm suas carreiras profissionais e têm sucesso na família. A mulher, ela resolve todos os problemas no trabalho, resolve os problemas em casa, ela está sempre feliz, sempre bem bonita, arrumada. E a gente sabe que na vida real não é assim, né? E isso também, essa imagem que a mídia joga para que as mulheres copiem esse modelo, né, se comparem com esse modelo, também gera opressão, né? Não só aquele negativo que colocava as mulheres como burras, mas hoje em dia também é esse modelo que coloca as mulheres como super-heroínas, muito fortes, que nunca, né, nunca estão ali para baixo, nunca estão numa situação que não sabe o que fazer. Isso também sobrecarrega a mulher de hoje em dia que olha para esse modelo e vê assim, puxa vida, mas eu não sou assim o tempo todo, né? Ninguém é 100% o tempo todo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, o que nós temos de construção social acaba também refletindo a mídia, né? Sim, As dores são de alguma forma colocadas para fora e exacerbadas quando existe esse movimento da libertação feminina de uma opressão que ela de fato faz parte da nossa história. É, acontece um exagero, mas na verdade o que acontece ao longo da história é as pessoas procurando por uma identidade que foi perdida. Quando eu não sei quem eu sou, eu fico tentando achar modelos em que me encaixar, ou tentando imitar modelos, porque eu perco quem sou e preciso me encontrar no outro. E a competição, quem é melhor, quem é pior, também é uma consequência do pecado. A gente vê isso, é Caim matando Abel porque não aceita que a oferta do irmão foi agradável a Deus e a dele não. A gente encontra Esaú e Jacó brigando, se tornam duas nações inimigas. Quando nós vamos olhando a competição e essa tentativa de ser melhor do que o outro, é um reflexo do que nós somos após o pecado. E quando nós olhamos para meninas que querem ser melhores do que os meninos, ou os meninos querendo oprimir as meninas, o que falta, na verdade, é reconhecermos quem todos nós somos. E quando nós encontramos a nossa identidade, e nós temos a genética celestial, todos nós, é possível encontrar harmonia. Existem coisas que mulheres não são capazes de fazer e tem coisas que homens não são capazes de fazer. E eu já vou falando que tem gente que vai falar assim, ó, viu só, já está colocando a diferença entre homens e mulheres. Somos diferentes mesmo. Se não fôssemos diferentes, anatomicamente já seríamos iguais. Ponto. Se não fôssemos diferentes, homens também gerariam filhos e não somente mulheres. Eu não entendo porque a diferença ela incomoda tanto. Os diferentes existem, os diferentes são necessários. E nesta diferença nós podemos ser o complemento do outro. Algo que talvez os homens não precisam fazer tudo, como as mulheres não precisam fazer tudo, porque nós não damos conta de tudo. É por isso que vivemos em sociedade. Nós falamos que o ser humano é um ser social. O nosso cérebro precisa do cérebro dos outros para aprender, para copiar. Entende? Precisamos reconhecer o diferente para sabermos quem somos. E neste conhecer, reconhecer o diferente e a necessidade de vivermos em sociedade, sociedade composta por pessoas com diferentes características, é que nos torna indivíduos. É reconhecendo a diferença, é entrando em contato com o diferente, entrando em contato com a capacidade do outro e com as minhas limitações é que me torno indivíduo. E isso nós não podemos perder. Nós não podemos perder nem querendo ser igual e nem querendo ser superior. E nós perdemos quando nos colocamos nestes lugares. Nós perdemos quando nós nos colocamos assim, tornando-nos vulneráveis, sim. A violência contra a mulher, ela tem aumentado tanto, tanto, por muitas questões sociais, sem dúvida nenhuma,
Muitos estão falando sobre isso e falando de forma assertiva, mas tem passado também por esta falta de reconhecimento do quão diferentes somos. E esta leitura deturpada de quem é homem, de quem é mulher, tem nos colocado no lugar de vulnerabilidade, sim. Então, nós somos diferentes, somos criados por Deus diferentes. Biologicamente é muito nítida essa diferença, mas eu quero aproveitar que você, como neurocientista, né, gente, tem que aproveitar isso. Eu quero fazer essa pergunta delicada para você. Como que neurologicamente nós somos diferentes e hormonalmente, né, a influência dos hormônios faz com que o nosso comportamento seja diferente do homem e da mulher. E uma pergunta delicada que eu quero fazer é verdade que o homem, por conta disso, dessa diferença, ele sente mais desejo sexual do que a mulher? Isso é verdade ou é mito? E se for verdade, eu queria saber assim, porque eu já li em alguns livros sobre isso, e o autor ele sempre fala assim: o homem tem mais desejo sexual que a mulher, então a mulher deve ser compreensiva e ajudar o homem, mesmo que ela não tenha vontade de fazer sexo, que ela ceda para agradar o homem. Mas eu pergunto, isso não é também uma maneira machista de falar? Porque não seria o caso de falar para o homem também: homem, a sua esposa, ela não tem tanto desejo sexual como você, então você deve agradá-la, deve ser carinhoso, deve ser paciente, e se ela não está com vontade, você tem que analisar toda a situação que cerca. Será que os filhos estão bem? Será que o cachorrinho está bem? Será que ela está preocupada com algum outro motivo? Então, tenha paciência, não force a barra, não faça, né, não queira fazer com que a sua mulher se sinta culpada por isso, né? Porque ela não está disposta hoje. Então, misturei um monte de pergunta, né? Vê se você lembra já do começo. Por que nós somos diferentes por conta da influência dos hormônios? É verdade isso? Que nós somos diferentes hormonalmente é indiscutível. A quantidade de testosterona que existe no organismo da mulher é diferente da quantidade que existe no organismo do homem. Isso é indiscutível, E isso ok? afeta o comportamento. Sem dúvida, sem dúvida. Quando nós encontramos, até mesmo a tonicidade muscular, ela depende também da testosterona, dessa quantidade de testosterona no organismo. A gente sabe que a testosterona é um hormônio que está envolvido com o desejo sexual. Prova disso que até mesmo os homens, quando estão com os níveis de testosterona abaixo da normalidade, também a libido do homem pode mudar e pode ser prejudicada. Óbvio, a gente tem essa questão hormonal. Só que sexo não tem a ver só com hormônio. Porque, na verdade, nós nos limitamos muito nesta leitura da sexualidade, pensando que é só o sexo. Sexualidade, eu gosto de uma definição que diz que a sexualidade é como eu me reconheço como um indivíduo e, a partir deste reconhecimento, me comporto em sociedade. Isso é sexualidade. E uma parte da sexualidade é o ato sexual, ok? Então, a forma que eu me enxergo dentro desse casamento, o respeito que eu recebo, como este marido me olha, como esta esposa me olha, também é muito importante para a sexualidade, tá? É muito importante até para o ato sexual. Sem dúvidas nenhuma que o hormônio está ali e influencia, ok? Sem dúvidas nenhuma. Só que a mulher, ela tem desejo sexual. As fêmeas dos animais não têm desejo. A mulher tem. Ok? Então, nós temos sim desejo sexual. Existem muitas coisas que vão misturando aí. As questões culturais, por exemplo, onde as mulheres não podiam sentir prazer. Elas só existiam para servir aos homens. Ok? Então, essa não era nenhuma preocupação nela nem do marido. Era só ela estar ali disponível que era o suficiente. E sabe, lógico, eu nunca li um artigo sobre isso, vou até procurar depois dessa nossa conversa.
Mas, por exemplo, a gente sabe da epigenética, aquilo que a gente vive em sociedade que pode nos alterar, pode alterar a forma que o gene vai se comportar, ok? De repente, a gente pode ter até passado por essa transformação mesmo, por conta dessa história. Porque não é só o que a gente sofre no corpo, é o que acontece na nossa mente, também pode mudar a forma que o nosso corpo se comporta nas condições, nas situações. O que também pode acontecer é a forma que a mulher pensa sobre o sexo. A maioria, e as mulheres vão se identificar agora, quando a palavra é sexo, mesmo que não conscientemente, a palavra seguinte que vem à mente da mulher é não. Sexo, ah não, hoje não, quero não, de novo não. Ai, só por hoje não? Sexo é seguido de não. O nosso cérebro, ele vai obedecendo comandos também. Hábito, o que que é hábito? É aquilo que nós vamos fazendo tanto, tanto, que a gente já faz no automático. O nosso comportamento sexual, ele também vem de um hábito. Então, a relação do não e o sexo, ela é muito intrínseca, muito conectada na maioria das mulheres. Então, esse também é um dos motivos. Nós somos cíclicas. Existem períodos do mês que há mais desejo sexual do que outros, por conta dos hormônios. É tanto que as mulheres, depois da menopausa, elas tendem a diminuir o desejo sexual, que passa por uma diminuição aí de hormônios, né? E, além de tudo, uma mudança mesmo nesse corpo, ok? Existem muitas mulheres que estão com seus níveis de testosterona abaixo da normalidade, porque nós também temos testosterona. Não tanto quanto dos homens, porque essa testosterona está envolvida com a produção de espermatozoide, de barba, de tudo, ok? Mas nós também temos testosterona. E muitas mulheres, olha, já é uma dica aí de saúde da mulher. Muitas mulheres vão ao ginecologista, fazem os seus exames, vão lá e fazem a sua dosagem hormonal, mas nem sempre fazem dosagem da testosterona. Meninas, e a testosterona, ela não está envolvida só com a libido. Ela está envolvida com a energia para resolver a vida, para ter disposição para as nossas demandas. Então, nós somos um ser completo. Se algo não vai bem em nós, todo o resto é afetado. E sabe, já que tocamos nesse assunto, eu quero ampliar um pouco. Uma vez eu escutei um homem me dizer assim: sabe, doutora, os homens também têm sentimentos, mas quem se importa com isso? As mulheres acham que os homens só querem o sexo, virar para o lado e dormir. Mas eu tenho escutado de muitos homens o quanto eles se sentem ofendidos por as mulheres nunca terem desejo por eles. Eles acham que eles é que não são bons. Eles é que não dão conta. Porque essa mulher nunca quer. Ela nunca está disposta. Ele pode fazer o que for, que nada muda, porque tem muitas aí já pensando que assim, ai, mas ele só pensa nele mesmo. Pode ser que sim, mas tem muitos que não pensam assim e que não agem assim. Mas o sexo já é não para a esposa. E aí ele quer ter mesmo que seja mais ou menos. Uhum. E aí a mulher não quer o mais ou menos. E aí o casal não conversa sobre isso. Às vezes, a mulher, por um problema ali no coração de tristeza, já não quer sexo. Tá tão eufórica que também não quer sexo, porque ela só quer falar, porque ela tá eufórica. Ela tá cansada, ela não quer falar. Não, olha, eu fiz o meu cabelo, eu não quero suar, não, eu não quero que ele estraga, então eu também não quero, porque o não está relacionado. Então a gente tem uma questão cultural também envolvida. Por isso que eu digo que o casal precisa conversar sobre sexo. Esse homem precisa entender, olha só, tem casais que resolvem a vida sexual trocando mesmo o horário do sexo. Em vez de ser à noite, logo pela manhã. Ah, mas aí a gente vai acordar. Ó, já que a gente tá falando disso, eu tô falando, Débora. Fala, pode Tô falar. dando dicas. Vale a dica aí. Ó, sabe como muitos casais resolveram a sua vida sexual? Deixando de fazer à noite, fazendo pela manhã. Tendo a sua relação, seu momento íntimo ali, pela manhã.
Ai, mas aí a gente vai ter que acordar mais cedo? Tá indo dormir mais tarde por causa do sexo. Troca o horário, quem sabe? Então, muitas mulheres se dizem mais dispostas pela manhã porque já descansaram. Não estão com a cabeça cheia de coisas que já fizeram durante o dia, as chateações do dia. Então, eu acho que o que a gente não pode viver é o comodismo e a infelicidade, a mediocridade no casamento, pensando de viver na média ali. Ah, enquanto ele não tá, quando tá mais ou menos, a gente não tá nem tocando no assunto, a gente vai levando a situação, sabe? Conversar sobre sexo é importante, faz parte da intimidade, porque da maioria dos outros assuntos a gente já conversa mesmo com os outros. O casamento precisa ter esse lugar. E é por isso que eu falo que as nossas conversas precisam ser em tempos de paz e não de guerra. Não é o marido que fala isso depois que a esposa falou não. Não é a esposa que fala assim, ai, porque você só quer sexo, porque aí você não quer conversar comigo. Não, é em tempos de paz. É o marido que assim se dispõe, olha, hoje então não vou forçar, mas eu vou tirar a noite para conversar, porque ela fala que a gente não tem tempo para conversar. E se colocar mesmo à disposição para conversar. E aí você, no meio da conversa tal, vocês desenvolvem o hábito e esse homem ele também vai ter a possibilidade de falar o que ele sente sobre esse assunto. A mulher vai ter a possibilidade de falar o que a incomoda, o que para ela seria legal. O que não serve é assim. O legal para mim é nunca ter sexo. Isso não serve, porque isso é propaganda enganosa. Quando namorava, falava que ia fazer e ia acontecer. Na maioria das vezes, eu queria muito. Então resgatar isso, sabe? O casamento não pode ser um lugar onde a gente só paga dívida, onde a gente só resolve problema de escola, onde a gente vê o outro envelhecer. É o lugar da intimidade, onde nós podemos ser nós mesmos, onde podemos falar das nossas angústias, das nossas expectativas. E nós estamos perdendo este lugar da intimidade dentro dos nossos casamentos, que precisa ser resgatado. Quando a gente resgata a intimidade, cabe sim o lugar de falar assim, olha, hoje vamos só conversar? Uhum. Ou hoje, olha, vai ser uma noite incrível. Então a gente tem esse lugar, como a gente não conversa mais, a gente só vai empilhando problemas, frustrações. E quando a gente vê, tá tudo no mesmo pacote. O sexo, o você não deixou minha mãe morar com a gente, a conta que não foi paga, o filho que deu trabalho. E a gente vai se perdendo e perdendo a intimidade nessa história toda. Então é um conjunto. Existe a questão hormonal, sim, mas existe também, além disso, existe o que nós fomos perdendo ao longo da história como mulheres e o que nós fomos perdendo ao longo da história dos casamentos. Se a gente começa a resgatar aí, ó, e colocar tudo, porque sexo também é algo que não é simples. É complexo, diz quem somos, quem é o outro que está conosco, é ser um só. Então, na complexidade, existem diferentes fatores envolvidos e nós precisamos olhar para todos eles. Então, cada um carrega seus traumas, sua formação, sua bagagem, e cada um também tem suas taxas hormonais ali influenciando. Mas se há um relacionamento de companheirismo, de amor, de admiração pelo outro, e que um sente que é amado pelo outro, que é admirado pelo outro, vai haver mais compreensão também nesse momento. Porque vai ter semanas, né, que vão ser maravilhosas e vão ter aquelas que não vão ser, né, que não vão corresponder à expectativa, mas se há essa alternância, né, na vida, assim, de momentos bons que a gente passa juntos, mas momentos que não são tão bons e que não foi possível, né, viver aquilo que a gente tinha planejado, mas aqueles momentos que são bons, eles superam, eles compensam, eles, né, fazem com que a vida seja feliz, né? Então é isso. Então que haja compreensão. O marido Sempre. compreenda a esposa e a esposa compreenda o marido, mas que jamais esse problema ou qualquer outro problema seja justificativa para uma traição, certo? Que o Sempre, esposo sempre. pense, mas a minha mulher não me satisfaz, porque ela está sempre com dor de cabeça. Então, quer dizer que ele vai estar autorizado a procurar lá fora. Jamais isso pode acontecer.
Jamais. Primeiro porque quando nós pensamos, numa questão de um adultério, de uma traição, eh, por mais que você viva, às vezes, uma situação que não é ideal dentro do casamento, o adultério também não é a solução, do contrário, é trazer mais problemas. E na maioria das vezes, eh, este relacionamento extraconjugal, ele vai ser intenso, mas se esse novo, vamos dizer, casal, essa nova configuração vem acontecer, na maioria das vezes a vida sexual vai voltar a ser insatisfatória, entende? Então, o adultério ele não é uma solução jamais. A Bíblia aponta como sendo até motivo para que um possa pedir o divórcio e, sem dúvidas nenhuma, se eu tenho a liberdade de dizer isso, adultério tem muito mais a ver com caráter do que com a insatisfação com o casamento. Porque se não fosse assim, todo mundo que um dia foi traído seria traidor. E não é isso que a gente encontra. E se a gente pudesse, a gente pode, né, aprofundar um pouco mais nessa questão espiritual, se, se isso justificasse um adultério, a salvação ela estaria sempre atrelada à salvação do nosso cônjuge. E a gente sabe que salvação é individual. E se a salvação é individual, eu ainda posso escolher o que eu vou fazer, ter as atitudes corretas ou não. O adultério não é a justificativa, não se justifica por conta de um casamento ser um sexo satisfatório. Se não está satisfatório, claro, isso eu não estou dando a todos nós o direito de não resolvermos as nossas questões sexuais dentro do casamento, mas eu estou dizendo que o caminho para a solução não é um relacionamento extraconjugal, mas resolver ali com quem você casou para que vocês possam, nem que seja ir para uma terapia de casais, procurar um médico, porque de repente é uma questão hormonal, mas resolver o que você tem de problema na mão e não procurar uma possibilidade de resolver uma questão de afeto até, porque o adultério ele não acontece só por questões, né, de ato sexual, de sexo, mas também por questões afetivas. Então a gente precisa resolver, né? A gente fala que a gente não resolve um problema criando o outro, né? Na revista Quebrando o Silêncio, o seu artigo aqui fala de codependência emocional, certo? E tem a ver também com isso de pessoas que se submetem à chantagem do outro, né? Se você não fizer isso, eu vou te deixar. E aí a pessoa que ela se sente tão codependente que ela acha que ela não vai conseguir ser feliz sem aquela pessoa, ela acaba se submetendo a essa situação, à chantagem, a viver sempre em função do outro. Queria que você falasse então também sobre isso. Sim, aí nós já estamos falando de relacionamentos patológicos, né? Nós estamos falando dos desafios que o casamento traz para nós no dia a dia, mas de uma relação onde alguém consegue, ou as pessoas em volta conseguem identificar um antes e um depois deste relacionamento. Antes era alguém que, mesmo com as suas dificuldades, conseguia ser feliz, tomar as suas decisões, e depois deste relacionamento, ela passa a viver em função da doença emocional do outro, do fardo que o outro coloca sobre ela. Ela não consegue tomar as decisões por si só. Ela vive sob uma opressão e não consegue sair disso, onde a chantagem do outro, o querer do outro a domina, levando a sofrimento. E o sofrimento é a tônica deste relacionamento. A perda da identidade, do valor próprio, de ter os seus gostos individuais preservados, vão embora e fica no lugar o sofrimento, a opressão, a depender do outro, o outro que o oprime, o outro que diz que você não tem valor, uma baixa autoestima. Então nós dizemos que quando acontece isso e a pessoa começa a perder a própria identidade e viver em conta da loucura deste relacionamento, é necessário procurar ajuda, porque é um relacionamento que não traz crescimento, não é pautado no amor. E aí eu lembro, se me lembro direito, eu escrevi tanto artigo sobre esse assunto,
Que, por exemplo, algumas pessoas falam, né? 1 Coríntios 13 fala: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não é? E como que a gente faz isso? Bem, quando a gente fala de codependência, a gente já não está falando de amor. A gente já não está falando de amor. E quando nós falamos de amor, há uma entrega mútua. Eu vivo em esperança, eu acredito. Eu vivo olhando para a vida e ela continua colorida. Enfrento desafios, mas não perdi a minha identidade. O outro enxerga em mim pontos para melhorar, mas também ressalta o que eu tenho de positivo. E quando você está num relacionamento onde a culpa é toda sua, você que não fez direito, se você fosse diferente, se você não tivesse falado de novo, e depois a pessoa tenta consertar isso, quando o outro que está sofrendo essa submissão fala assim: eu não aguento mais, isso precisa mudar. E o outro assim: ai, desculpa, porque eu sou assim. Quando eu vejo, eu já te maltratei, porque eu te amo tanto, eu tenho medo de te perder. E quando eu vejo, eu já perdi a cabeça. Isso é cilada. E sabe quando a gente percebe isso, Débora? No namoro. Agora eu falo para as meninas e meninos, porque não é só menina que está em relacionamento de codependência, não. Sofrendo, existem muitos meninos. Já não quer mais que você saia com seus amigos porque você é só minha. Olha, os seus pais não sabem de nada, quem cuida de você sou eu. Olha, troca o cabelo, não gostei? Claro que o outro pode sugerir, mas quando você percebe que o outro quer que você viva só em função dele, se ele ficou nervoso, a culpa é sua. Se deu errado é porque você falou de novo. Perdi a cabeça porque você é tão bonita que quando eu vejo, eu já perdi a cabeça com medo de outra pessoa olhar para você. Então, Não, fiquem eu te arranhei. Eu te arranhei inteiro porque eu vi que você olhou para fulana. Fica atento. Sabe quando dá aquela angústia assim, ó, que aquele relacionamento que era para trazer alegria, tá te trazendo sofrimento, prisão, mudando a rota da sua vida? Não sufocando. complementa os seus sonhos, mas fica mudando a rota o tempo todo, está te afastando dos amigos, da família, falando que as pessoas só querem o seu mal, é só essa pessoa que quer o seu bem. Você é minha, quero você só para mim, você é meu. É hora de sair do relacionamento. Escutem as pessoas que amam vocês, meninos e meninas. Existem alguns sinais, e na revista coloca alguns sinais. Vão lá, façam um download, tem o quebrandosilencio.org, que vocês têm todo o material também. E se essa mulher ela é tão apaixonada que ela fica esperando que essa pessoa vai mudar. E tem o caso também das mulheres que são traídas. Eu estava lendo na Bíblia esses dias, em Gênesis, no capítulo 32, falando do relacionamento de Lia com Jacó. Eu sei que não tem muito a ver nessa direção, mas porque Lia, afinal de contas, ela foi submetida a isso, ela não tinha muita escolha. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo, que ela falou assim, quando ela teve o filho dela, né? O primeiro, o Rubem, ela falou: agora certamente o meu marido me amará. E depois, quando ela teve o terceiro filho, ela falou: agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Então eu pensei naquelas mulheres que elas vivem em função de agradar o marido, de conquistá-lo. Ela é tão apaixonada que parece uma obsessão, um amor doentio, né? Tipo esse que você estava falando. E que ela faz tudo pelo marido, o marido atrai, o marido às vezes bate nela ou a trata de maneira humilhando, mas ela continua ali naquele relacionamento porque ela o ama tanto, que ela acha que ela tem que cuidar dele, que a salvação dele está nas mãos dela. E às vezes a gente ouve testemunhos na igreja, já ouvi, né, várias vezes, de mulheres que falam: eu lutei 40 anos pelo meu casamento, aí quando meu marido estava lá no leito de morte, ele se converteu e se arrependeu de tudo que ele fez e tal.
e aí eu sei que ele está salvo. Eu sei que, né, Deus trabalha também de todas as formas, dessa forma também, mas será que essa mulher que sofreu a vida inteira, né, 40 anos numa vida, 30 anos de casado, até o marido se converter e se arrepender e parar de trair essa mulher, será que é justo que essa mulher perca sua vida, sua felicidade, sua juventude, jovialidade, porque a mulher se acaba? Eu vejo mulheres, nessa nossa experiência também como casal pastoral, a gente aconselha muita gente, e eu vejo mulheres assim que se acabam, perdem sua alegria de viver, entram em depressão, perdem sua beleza, sua juventude, tudo em função de um marido, de um casamento, querendo salvar o casamento, achando que a salvação daquele marido está nas mãos dela, que ela tem que se sacrificar pelo marido. Será que é isso que Deus quer? Quando a mulher tem escolha, quando o marido realmente não quer, quando ele é um abusador e não muda? É tão complexo, né? Quando a gente olha para Lia, como você bem disse, ela não escolheu aquela situação. Nem Deus escolheu. Foi um engano de Labão para conseguir, por motivos egoístas também, e não foi só por conta da filha mais velha ter que casar primeiro, enfim. Mas é tão interessante o discurso de Lia, né? Ela sempre achando que alguma coisa que ela desse para o marido Só uma coisinha, que ia trazê-lo. No quarto filho, ela falou assim: desta vez louvarei ao Senhor. Então, não sei se de repente ali no quarto Começou filho, a mudar a rota, né? começou a mudar o pensamento dela, ela começou a ter um outro sentido para a vida, né? De agradar ao Sim. Senhor. Né? Pode Olha que ser. lindo, né? É, Quem sabe, né? E é. aí, quando a gente olha, ela acha que o que ela for dar para o marido é que vai fazê-lo feliz e não ela fazer feliz. Ela desiste dela ser o motivo da felicidade do marido, já que o marido amava a irmã dela. Olha que situação complexa que o pecado trouxe para aquela família, né? Mas quando nós olhamos, ela deve, pensando nos nossos dias, espera ou não espera o marido se converter e etc e tal. O que é muito claro é que a gente tem que falar um não à violência. Claro que você pode ter a paciência de esperar o marido se converter, mas desde que isso não seja pagando com a própria vida. Entende a ideia? O não à violência. Há um verso que eu gosto muito de falar e sempre está aí nas minhas ministrações, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O maltrato, a violência não é dos céus. Então, você pode esperar pacientemente no Senhor, mas você não tem que esperar no Senhor apanhando. Não tem que esperar no Senhor sofrendo abuso psicológico. Isso precisa parar. Que pare você indo para uma terapia para poder entender como você precisa ou se reconhecer para saber se posicionar nesse casamento, porque às vezes existem muitas mulheres que vêm de tantos traumas que elas não conseguem, elas até sabem o que elas precisam fazer, mas elas não conseguem fazer. E elas precisam criar estratégias para conseguir isso. Mas o que a gente sabe é que violência, ela precisa ser parada. Tanto contra a mulher, quanto contra a criança, contra o idoso, contra o homem. A violência não vem de Deus. Nós esperamos paciente no Senhor que o marido se converta, que uma situação mude, mas a violência a gente não pode ficar sentado esperando que talvez no ano que vem ele pare de bater em mim. Entende? Então, a Bíblia é muito clara quanto a essa... Pensa que naquela época que tínhamos escravos, a Bíblia falava que se o Senhor, o que ele fez, ou aquele escravo trabalhando, se ele perdia uma visão, ele tinha direito de ganhar a liberdade por conta disso. Olha só, a violência nunca foi admitida por Deus. Eu não quero, eu bato. Isso não faz parte do plano de Deus. Então, acho que é muito legal nós separarmos isso. Não legal, é oportuno, é necessário, é urgente, porque nós vamos misturando tudo. O amor tudo suporta é amor, não é a violência. Você não está suportando por amor, você está suportando porque você não consegue sair dessa situação de violência.
de submissão, de dependência, onde o outro te diminuiu tanto que você acha que o seu valor está unicamente em servir ao outro ou submeter ao outro. E isso não vem de Deus. Então, essa mulher, ela pode sim lutar pelo casamento, desde que não haja nenhum tipo de violência, né? Desde que ela não Sem esteja dúvida. sendo agredida nem psicologicamente, nem, né, muito menos fisicamente, e não correr nenhum risco, certo? Sem dúvida. Mas Sem dúvida. e quando o esposo trai a mulher? Não é muito cômodo para ele ver que aquela mulher está ali apaixonada, obstinada por ele, esperando para que um dia ele pare com isso e ela continua nesse relacionamento. Isso também não é uma questão de falta de autoestima dessa mulher, de se valorizar e de perceber que não é essa vontade de Deus também para ela. Sem dúvida, no reino de Deus existe algo que nós precisamos fazer: crescer, progredir, avançar, amadurecer, mudar a estratégia se não está funcionando. A restauração do casamento faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Não é porque aconteceu um adultério que este casamento precisa ser dissolvido. Não, a gente acredita na restauração. Mas é restauração, não é continuar igual. Jesus vem e morre na cruz para nos dar uma segunda chance de sermos indivíduos melhores. Ele não veio para que a gente continue pecando. Ele vem para trazer novidade de vida. Então, quando acontece algo tão sofrido como é um adultério, é necessário que exista uma mudança de atitude dentro desse casamento. De ambos. De quem traiu, de quem sofreu com a traição, para que este relacionamento ele possa ser restaurado no aspecto até de ser um casamento novo, porque igual não vai ser mais. Nem pode ser mais igual. Não tem como voltar nem ser como era. É preciso fazer uma nova aliança. É preciso restaurar, é preciso fazer uma nova rota. Então, assim, ficar sentada ou sentado, porque tem muitos homens também sendo traídos e aceitando, voltando e continuando, né? Então, é necessário que aconteça uma nova aliança. É preciso que aconteça mudança de comportamento para que este casamento continue viável. Porque simplesmente assim, amanhã ele muda, ele falou que, nossa, quando eu estiver mais descansado, eu vou parar de te agredir. Ai, porque eu ando, nossa, tão preocupado. Ai, porque o sexo faltou, por isso eu fui procurar fora do casamento. Quando existem só justificativas para o ato, mas não existe um arrependimento e uma conversa, um restaurar ali, fica muito difícil nós acreditarmos que tudo pode ser como Deus planejou. Então, para que haja continuidade e esperança nesse casamento, precisa haver um arrependimento, certo? A esposa precisa ter esse arrependimento. Mas se ela não vir e ela está ali se desgastando, insistindo em algo que não é correspondido nunca, ela então é autorizada por Deus a procurar a sua felicidade, né? A servir ao Senhor. E é muito interessante isso, e é bom a gente frisar, porque às vezes quando nós estamos machucados dentro de um relacionamento, é necessário o olhar de alguém que possa auxiliar. Por isso que existe o aconselhamento pastoral, existem os psicólogos, né, os terapeutas de casais, que estão aí para ajudar mesmo esse casal. Porque, por incrível que pareça, existem muitos homens que cometeram adultério, a infidelidade aconteceu por conta deles, né? Foram eles os que romperam com essa aliança. Eles querem restaurar esse casamento de forma genuína e estas mulheres não querem. E elas não enxergam o arrependimento, porque estão muito machucadas. E é por isso que nós dizemos que nesse momento é necessário alguém de confiança, alguém com experiência para poder ajudar esse casal, para que se há possibilidade de restauração, que ela possa acontecer.
Por isso que nessas situações tão complexas, tão delicadas, alguém com experiência é bem necessário essa pessoa para poder auxiliar esse casal. Entendi. Então, havendo arrependimento, a vontade de Deus realmente é restaurar a confiança e Sem a dúvida, felicidade nesse lar, né? Com certeza. sem dúvida. E agora, para finalizar, Rosana, eu queria te perguntar: você tem uma filha linda, a Angelina, eu já a conheci quando ela tinha 2 aninhos, né? Agora ela está com 5 anos. 5 anos. 5 anos já. Então, como que nós, como mães, podemos educar os nossos filhos? Como que você educa a Angelina para que ela não se submeta a uma relação de abuso, né? Que ela nunca venha se submeter a uma relação como essa. E também as mães que têm meninos também, como que podem educá-los para que eles não sejam machistas, para que eles olhem as meninas, olhem as mulheres com dignidade, como merecendo o mesmo respeito que eles, os mesmos direitos, como pessoas capazes, assim como eles são, e que eles nunca sejam violentos com ninguém, né? Muito menos com uma pessoa mais frágil fisicamente que a mulher, como a mulher é, né? Como que a gente faz para educar os filhos? É muito interessante, né? Quem sou eu para usar o modelo de casa para as pessoas, mas é isso mesmo, a gente vai tentando fazer o que Deus pede para nós. O que a gente tem que fazer é embutir na mente dos nossos filhos o quão importantes eles são para Deus e para nós. Quando eles têm a autoestima fortalecida como seres que foram criados por um Deus que pensou neles, que sonhou com o nascimento deles, o abusador não chega perto. Seja o abusador que vai querer abusar de uma criança, seja num relacionamento afetivo quando eles crescem. Porque quando você sabe que você tem um lugar especial no coração da sua família, no coração de Deus, você não aceita qualquer tratamento para a sua vida. E muitas de nós, mulheres, precisamos que as nossas filhas olhem para nós e vejam em nós mulheres com uma autoestima equilibrada, que nós temos o nosso valor, que nós cuidamos da família, que nós mudamos a rota, às vezes profissional, para poder dar atenção para nossa casa, mas não perdemos a essência que Deus colocou em nós, que somos seres especiais, indivíduos com necessidades, com gostos, que a gente gosta de se arrumar, que nós temos as nossas amizades, que não nos esquecemos no tempo. Porque Deus, se Deus fez o nosso filho especial, Ele também fez a nós especiais. Restaurar isso, valorizar o que eles têm de positivo, não de forma egoísta ou melhores do que os outros, mas também sobre as nossas filhas e da mesma forma sobre os meninos, levantar para eles e deixar isso muito claro, que da mesma forma que eles são especiais, os outros também são. Que Deus vai ajudá-los a encontrar alguém especial do jeito que eles planejam para casarem. E comecem a conversar sobre isso com os filhos, desse lugar importante do casamento, que casamento não é uma instituição fadada. O casamento é o lugar que Deus planejou para a nossa felicidade. É onde nós podemos ser nós mesmos, sermos íntimos. É o lugar reservado para quem Deus criou, pensando na gente também. Então, quando nós fazemos esse resgate da autoestima, não que eu sou melhor, que eu faço e aconteço, mas como alguém que Deus planejou nos mínimos detalhes para que viesse esta vida, para que viesse a existência, para cumprir o propósito dele, tanto para a própria felicidade quanto para a felicidade dos outros, para a propagação do evangelho, da volta de Jesus, do amor que ele veio para demonstrar como amar uns aos outros. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, é que Porque é você isso.
Quando a gente cuida do indivíduo, cuidamos dos relacionamentos deles. É que você falou assim que até uma criança que é abusada, quando ela se sente muito amada, provavelmente, né? Gostaria de frisar isso, provavelmente ela não vai cair nas mãos de um abusador. Porém, a gente vê que muitos abusadores são pessoas que a criança confia, pessoas que não levantam suspeitas, são pessoas sedutoras e que envolvem, porque a criança ela é ingênua, não tem essa malícia, né, que os adultos têm. Então, de repente, eu quero falar isso porque, de repente, uma mãe descobriu, depois de um tempo, que a sua filha, seu filhinho foi abusado, mas essa criança era amada, né? Era cuidada por ela, mas só que quando ela descobriu já era tarde, já tinha acontecido. Justamente não porque a mãe falhou, porque a família não amou, mas porque o abusador foi um lobo vestido de ovelha, né? Pode acontecer isso, né, Rosana? Sim, o que a gente fala, pensando nesta intimidade e nesta conversa com a criança, é que ela tem a certeza absoluta que ela pode conversar com esta mãe, por exemplo, sobre qualquer assunto. Uhum, Mesmo que o abusador ameace, ela uhum, se sinta segura para contar. Claro que a gente sabe que acontece mesmo com crianças amadas, uhum. mas a gente diminui drasticamente a possibilidade disso acontecer. Sim, porque Então, é esse canal aberto de conversa. Qualquer coisa que aconteça, essa criança possa contar sem ser punida, sem ser julgada. E que existe um adulto perto dela que está interessado em resolver os problemas dela. Isso faz muita diferença. na primeira investida do abusador, a criança vai correndo contar para a mãe. É aquela criança que está Sim. acostumada a contar tudo e que a mãe não, não recrimina, né? Seja lá o que for, né? Ouve primeiro e pergunta, e mesmo que ela tenha feito algo errado, a mãe não pune assim de imediato, né? Não, mas primeiro tenta compreender, conversar com paciência, explicar que aquilo foi errado e tal. Essa criança vai se sentir encorajada para contar tudo o que acontece, inclusive se um abusador chegar e se aproximar e fizer algo que a criança, né, vai saber que é errado, Reconhece. porque ela reconhece porque está fazendo escondido, está fazendo escondido, já sabe que não é algo bom, né? A gente já tem isso desde pequeno. Então é isso. Exatamente, é bem isso, Débora. Uhum. E também a questão de, por exemplo, na revista Quebrando o Silêncio, está falando sobre as funções dentro de uma casa, sim. Né? Quando você trata diferente o menino e a menina. Por exemplo, o menino ele pode ficar brincando enquanto as meninas vão ajudar a mãe na cozinha, lavar a louça. Isso também está gerando uma discriminação, um machismo. Esse menino ele vai crescer achando que a mulher é que tem que cuidar da casa, que tem que trabalhar, enquanto os homens podem ficar de boa. Sem dúvidas nenhuma, eu digo que, se nós temos, machismo, seja feminismo, isso também é construído dentro de casa, né, nós vamos reforçando esses lugares, porque mesmo quando estamos nos movimentos machistas ou feministas, encontramos pessoas que estão indo na contramão, homens que não são machistas. Então, nós temos sim que ter esse cuidado na hora de educar os filhos, todo mundo precisa ser educado para que possa respeitar o outro, sobretudo. O respeito ao outro, a ajuda ao outro, e todos nós somos necessários para que uma casa funcione bem, para que todos nós sejamos felizes, todos nós tenhamos o tempo de lazer, depende do envolvimento de todos. Sem dúvida nenhuma que esse é um caminho de nós diminuirmos aí essa desigualdade que traz tanto sofrimento, tanto para homens quanto para mulheres na nossa sociedade. Muito obrigada, Rosana. Eu gostaria de frisar assim que tudo que nós falamos aqui, como eu já falei no começo, né? Nós falamos de um ideal de Deus. É claro que ninguém
é 100% perfeito, nós somos seres humanos. Às vezes a gente sabe o que é certo e ali no momento das emoções, no momento, no calor, né, de uma discussão, a gente acaba agindo errado, tanto homens quanto mulheres. E todos nós temos que reconhecer que nós precisamos de Cristo a cada dia, da misericórdia dele, que nós todos erramos, né, em algumas ocasiões, e que precisamos de perdão e de recomeçar e de ter paciência um com o outro, de relevar, né, os nossos erros e também de reconhecer assim que nós vivemos numa sociedade machista, infelizmente, né? Essa não era a vontade de Deus. Se algumas vezes o cristianismo se apresenta machista, não é pela vontade de Deus, é porque nós somos seres humanos e nós refletimos a nossa formação, né, dentro da igreja, dentro da família, e nós temos que a cada dia pedir a Deus orientação, como você falou, né? O que para mim assim, resumindo tudo que você falou, se o homem e se a mulher se submeterem a Deus, buscarem a sabedoria que vem de Jesus, o amor, né, o Espírito Santo controlando a vida da pessoa, tudo vai ser diferente, não vai ter lugar nem para o feminismo, nem para o machismo, porque nós não vamos estar competindo um com o outro, vamos sim nos ajudar um ao outro, a gente quer a salvação um do outro, né? Quer que os filhos se salvem, quer que o marido se salve, o marido quer que a esposa se salve. Então, nós vamos buscar a Deus juntos e procurar um agradar o outro, viver em harmonia, certo? É isso mesmo, Débora, e que Deus possa abençoar as nossas casas, Amém. as nossas famílias, para que nós sejamos felizes no nosso casamento e também que nós sejamos pessoas que possam representar a Cristo na sociedade, para que o sofrimento ele possa ser diminuído também pela nossa ação, protegendo crianças, protegendo mulheres e sendo exemplo para aqueles que precisam olhar e encontrar ainda motivos para viver e para ter esperança. Amém. Muito obrigada de todo o coração, tá? Por esse seu tempo precioso. Sabemos que você é bem ocupada, mas que Deus honre a sua vida, o seu esforço, toda essa sua dedicação que nós vemos você fazendo, né, pelo bem das pessoas, bem da igreja de Deus, divulgando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe muito, tá? E continue te usando e te honrando, né, o nome de Cristo através da sua vida, tá bom? Muito obrigada. Amém. Obrigada. E queremos, então, desejar que todas as mulheres que assistiram essa nossa conversa, e que de alguma maneira viram que estão sofrendo e que precisam de ajuda para se libertar, que procurem ajuda, procure seu pastor, procure, né, uma pessoa cristã de confiança, não vai lá pedir para aquela sua amiga que não está nem aí com a palavra de Deus, né? Não vai pedir conselho para essa pessoa, vai pedir conselho para pessoas que você vê que vivem junto do Senhor, que tem, né, que são pessoas felizes e pessoas que têm bom testemunho na vida. Fale com essas pessoas, peça ajuda, tenho certeza que Deus vai colocar alguém no seu caminho para ajudar você também a se libertar, porque Jesus, como a Rosana falou, né, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele não quer que você seja infeliz por causa de outra pessoa, que você seja vítima de violência. Se liberte enquanto há tempo, né? Não espere o pior acontecer, tá bom? Então, Rosana, para terminar, eu peço para você, então, fazer uma oração por essas mulheres que estão nos assistindo, essas que sofrem, essas que não sofrem, mas que elas também possam ajudar as que sofrem. Você ora para a gente, então? Claro, com certeza. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, porque de forma tão bondosa tens cuidado de nós. Ajude a cada uma de nós, para que vivamos
o teu projeto para as nossas vidas, seja a nossa vida em família, com o nosso marido, nossos filhos, seja com os nossos pais, mas que o teu Santo Espírito nos cubra para que a boa obra que começaste em nós, ela possa ser definitivamente completada por ti. Aquelas que sofrem, Senhor, que tu possas dar a elas o discernimento para interromperem com o sofrimento, que elas possam procurar ajuda e se libertarem, porque o Senhor veio para que eles tivessem vida e tivessem abundância. Continue conduzindo a vida de todas nós e de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. De nada. Amém.